eventos, na editora Pensamentos, na pessoa de Ângela, todo o esforço para que a gente pudesse estar aqui e me permitir uma oportunidade tão especial que é falar de uma das coisas que eu mais gosto, que é o reiki. Antes de começar, eu gostaria de perguntar quem aqui já é reikiano. Meu Deus, quase todo mundo. Mas para quem não é, não tem problema, porque a palestra vai ter esse enfoque também, tanto para reikiano quanto para não reikiano. Bom, para começar, eu quero colocar uma questão que pode ser que tenha acontecido com vocês. Eu tenho me deparado muito com isso, que é a dúvida, o questionamento quando a pessoa se propõe a conhecer o reiki. O que é o reiki? Qual a energia? Da onde que essa energia vem? E há quem até tenha dúvida se isso está ligado ao bem ou ao mal. Eu sei bem disso, que quando eu fui chamado para ser reikiano, foi por uma amiga minha que ela já era reikiana, mas ela tinha certo receio. E eu fui perceber depois que isso vem acontecendo com muitas pessoas. E, logicamente, eu também cheguei ao reiki com os mesmos questionamentos. Qual é a origem do reiki? Qual é a origem da energia do reiki? E também uma outra dúvida e outra questão que muita gente acaba fazendo, que é a ligação com alguma possível religião. O reiki não tem ligação com religião nenhuma, é uma terapia alternativa, mas muita gente tem essa dúvida, muita gente pensa ou atribui uma ligação com alguma religião que não é verdade. Os meus questionamentos, eles começaram a ser dissipados muito rapidamente, porque logo no início, quando eu fui ser sintonizado, e a gente vai ver que isso começou desde os primórdios do reiki, muitos iniciados vivenciam experiências extrasensoriais e deparam com muitas questões, inclusive questões que vão delinear o tema dessa palestra. E eu comecei a ter essa experiência logo nas minhas primeiras sintonizações de reiki. Foram duas experiências que marcaram e delinearam meu rumo, a minha vida como reikiano. Na primeira delas, eu fui transportado durante o processo de sintonização para uma outra dimensão, onde eu podia ver a Terra do alto, uma visão típica de astronauta. Só que eu estava num local que parecia um templo romano, e lá um mentor, um ser espiritual, também trajava lá. E ele me mostrou a Terra, e ele disse que a Terra, do jeito que eu via, a Terra se apresentava encoberta por nuvens pesadas. Ele disse: esse é o momento da Terra, mas isso vai mudar. E logo em seguida, eu vi a Terra toda azul, sem nenhuma interferência de nuvens escuras, nada mesmo. Porém, ele me falou que para chegar a isso, seria necessário duas questões. Qual? Amor e conhecimento. E a gente vai ver que envolve seria esse tipo de amor. Tá? Na outra experiência, numa outra sintonização, eu fui transportado para o espaço, eu me envolvia com as nuvens, eu me sentia um ser espacial, depois eu mergulhava no oceano e me sentia um ser marítimo. E depois eu via caminhando sobre a Terra, eu flutuava sobre a areia e via muitas pessoas paradas sobre a Terra, sobre a areia, uma praia imensa. E naquele momento ecoava dentro de mim a seguinte mensagem: você precisa amar todas as pessoas, você precisa amar a natureza, porque tudo isso faz parte de você. Quando você ama a natureza e ama outra pessoa, você está amando a si próprio. Então, com essas duas mensagens, e logo no início, quando eu começava a ser reikiano, eu não podia ter mais dúvida de que o reiki vinha de uma esfera especial, de um bem, do amor. Não podia ser nada negativo, e não que eu tivesse um questionamento muito grande sobre isso, mas isso se desfez rapidamente. Comecei a praticar o reiki. Inicialmente, eu só me
colocar o seguinte: eu já escrevi a Bíblia espiritualista, mas a minha intenção quando eu cheguei no Reiki também era até para ampliar esses estudos. Eu queria conhecer um pouco mais dessa linha espiritualista. Comecei a praticar o Reiki. No meu site eu coloquei um link para quem queria pedir ajuda através do Reiki. Passei a ajudar, tive alguns retornos muito positivos e comecei a ver que eu estava realmente podendo ajudar. E isso é muito gratificante quando você pode ajudar alguém, às vezes até à distância, e fazer o bem sempre é uma coisa muito importante. E tem muito a ver com aquela questão do amor e conhecimento. O amor que se fala é o amor incondicional. A Terra só vai mudar quando nós tivermos amor incondicional e o conhecimento, que também a gente vai ver depois, que é um conhecimento espiritual de elevadas dimensões. Bom, para colocar só alguns dos exemplos de êxito no Reiki, eu vivi uma experiência muito interessante, porque eu passei a utilizar o Reiki em tudo que eu faço na vida. A gente vai ver, não sei se são reikianos, e quem não é ainda vai deparar isso um dia, que o Reiki passa a fazer parte da nossa vida. E tudo que você faz, você pede proteção. Então aconteceu um caso muito interessante, porque eu iria fazer uma viagem de carro e eu, usando uma das técnicas do Reiki, que é o campo magnético, que eu ensino no Karuna, eu fiz essa proteção, envolvi meu carro, para que a viagem transcorresse muito bem. Acontece que 2 dias antes da viagem, eu sonhei que o meu carro sofreu um acidente e que o pneu do carro estourava. Na manhã seguinte, eu vi isso, é uma premonição, um aviso. Eu levei o carro na oficina, pedi para que revisasse os pneus. Eu normalmente troco o pneu a cada 30 quilômetros, que é o recomendado, mas os pneus meus estavam com 15, aparentemente em bom estado. Mas eu não ia arriscar um sonho desse tipo, ainda mais depois que eu tinha feito o pedido de proteção. Muito bem, sentei lá, quando eu estava procurando os pneus, verificando, passado um tempo, um deles veio e falou comigo: seus pneus estão bons, menos um. Ele está rasgando de dentro para fora e ele vai estourar a qualquer momento. Aí eu olhei para ele e falei, apontei qual era o pneu. Ele falou: como é que você sabe? Eu falei: não, foi só brincadeira. Era exatamente o pneu que eu vi estourando. Mandei trocar e vi que o Reiki ajudou me avisando. E eu viajei depois sem nenhum problema. Só para colocar uma das questões, tem também um assalto em que passou uma pessoa por mim e eu sabia que ele ia assaltar. Naquela época aí que a gente está sempre procurando evitar dar ponto de carro, ter uma alternativa de ônibus, eu saí do meu prédio, atravessei a rua esperando o ônibus passar. Uma pessoa passou por mim, tranquilo, sem nenhuma aparência de assaltante. Mas quando ele passou, e uma coisa interessante, o reikiano aprende logo. A intuição fica muito aflorada. Ele sabe muito mais do que ele sabia antes. Quando ele passou por mim, eu falei: ele quer me assaltar. Ele andou um bom espaço, parou e começou a voltar. Eu fiz o símbolo Shokurei, que é o símbolo ensinado no nível 1, só para colocar nos meus cursos. Os alunos são sintonizados no nível 1 e eles já podem usar para algum perigo, alguma situação, o símbolo individualmente. Eu fiz o Shokurei. A partir daquele momento eu sabia tudo que o assaltante ia fazer. Eu sabia de antemão, ele vinha em minha direção e eu atravessei a rua contrária. Ele levou um susto sem saber por que eu sabia aquilo. Fiquei do outro lado da rua. Ele parou meio assustado e atravessou, mas a uma certa distância de mim. Naquele momento, é uma coisa interessante, a gente fica muito calmo. Quando ele atravessou, eu vi que o ônibus estava chegando. Eu atravessei, foi o tempo de parar e entrar, e pude olhar e ver que ele estava armado, então eu não tinha visto. É sempre interessante porque o Reiki atua de várias maneiras. Teve um caso de uma pessoa que me contou que esse não, o assaltante chegou armado e ela pensou no Reiki, pediu proteção, e a partir daquele momento ela começou a falar um monte de coisa que ela não sabe nem o que ela falou. Ela só sabe que o assaltante olhou para ela e foi embora. Não sabe explicar, mas isso é proteção. Assim como eu penso que todo mundo que chega no Reiki, ele é chamado de alguma forma,
tem sempre histórias várias nesse sentido, também eu fui chamado um dia, porque, como eu disse no início, eu fui levado ao reiki apenas para estudo, para conhecer um pouco mais, porque eu já era pesquisador espiritualista. Mas um dia eu acordei, e comigo tem muito isso, eu recebo mensagem em sonhos, assim, é típico. Aí eu acordei com tudo pronto, que eu devia começar a ministrar cursos de reiki. E que tinha que ser cursos à distância. Não era projeto meu. Meu projeto era, passado um tempo, eu ia ter um tempo mais disponível e começar a ministrar cursos presenciais. Mas a mensagem era curso à distância. E tudo que eu tinha que fazer. Os meus cursos à distância, inclusive por essa inspiração, eles são como todos os outros, com alguns detalhes de diferenciações. Mas um ponto que, desde o início, eu comecei a fazer foi que todas as experiências que os meus alunos vivenciam, eu comento e compartilho com os alunos. Isso vai fazendo com que a gente comece a entender o reiki numa amplitude até muito maior, porque são muitas experiências acontecidas nas sincronizações e acontecidas também durante a prática de reiki. Como eu falo, o reiki começa a penetrar em tudo que você faz. Ele tudo está ligado. Eu já escrevia sobre livros de reiki, sobre livros, tema espiritualista, mas comecei de repente também a escrever sobre reiki. Alguns livros, parte sobre reiki e alguns livros específicos. Esse livro, quando reiki, inclusive, depois aqui eu vou estar no estande da Pensamento, autografando. Tá? É um livro que eu escrevi em 2012, que eu coletei uma série dessas experiências acontecidas nas sintonizações e também com a prática do reiki. Então, ele é muito interessante para quem ainda não é reikiano, no sentido de que vai poder ter uma dimensão do que ele pode conseguir sendo reikiano. Mas também o reikiano vai ser interessante ler, porque tem um monte de questões de como atuar em questões específicas. Então, para quem é reikiano também entende isso. E tem uma parte sobre, que vai ser o tema dessa palestra mais no final, que é algumas pesquisas científicas ligadas ao reiki. Portanto, esse livro tem essa abrangência e ele é muito interessante para quem é reikiano ou para quem pretende ser. Em 2014, eu escrevi esse livro também sobre reiki, que é um livro que trata de experiências espirituais ligadas ao reiki, também com muitas experiências práticas. Esses dois livros, sobre sintonizações e sobre atuação de reiki, esses são digitais. Amor e Conhecimento. Lembra que eu falei no início? Esse livro acabou tendo esse nome, porque foi inspirado naquele mentor que disse que nós precisamos e a Terra só vai evoluir adequadamente como um verdadeiro lar quando nós tivermos amor incondicional, quando nós tivermos conhecimentos espirituais mais profundos. Esse livro é temas diversos, mas tem um capítulo que eu coletei somente viagens astrais acontecidas durante as transações. A gente vai ver depois que isso acontece e é um ponto importante da palestra de hoje. O que se depara nesses encontros astrais? Em 2012 e 2014, esses dois livros, ele, na verdade, é uma história continuada. É um livro que fala... É um romance que eu analisei sobre diversos conhecimentos espirituais, mas não vale aqui entrar no detalhe do livro, apenas pelo fato de que esses dois livros mostram como é o reiki atuando para proteção sobre ataques espirituais e como é importante o reiki para um tempo futuro, no momento de transição planetária. Como é importante ser reikiano e como isso vai ser importante para a mutação da Terra. Então, a escolha do tema foi uma escolha que foi uma experiência que eu vim vivendo desde o início. Qual era a espiritualidade do reiki? Era uma pergunta que ficava e que, a partir do momento em que eu comecei a coletar todas as influências, todos esses conhecimentos advindos da experiência dos meus alunos, eu fui vendo que a mensagem, as respostas estavam sendo dadas. Antes da gente entrar na espiritualidade do reiki e nas questões de experiência científica, vamos colocar, até porque tem gente aqui que não é reikiano.
Eu vou apenas colocar sucintamente o que é o reiki. O reiki é uma terapia holística que a Organização Mundial da Saúde hoje define como uma terapia integrativa, porque ela integra outras terapias, ela integra também terapias convencionais, como a medicina e qualquer outra, ela auxilia, por isso essa integrativa. E ela é holística porque é interessante, ela não atua só no corpo físico, o mais importante, ela atua no corpo físico, no corpo mental, emocional, espiritual. E a gente sabe que as doenças, e a própria medicina hoje tem admitido isso, vem muito do emocional. Talvez até a pessoa pode ter uma situação que levaria a ter uma doença, mas ela precisa que tenha um disparador, que é normalmente uma questão emocional. O reiki, então, atua nesses pontos todos. Então, ele atua como? Ele dissolve nódulos energéticos. Os nódulos energéticos eles surgem a todo momento, com aborrecimento, com conflitos. A gente não está livre disso, até porque a gente vive na Terra com conflitos diários. Mas também, muitas vezes, isso vem de outras vidas, como todo mundo vê. O reiki é a junção da palavra rei mais ki. O reiki é energia cósmica, essa energia que vem, que a gente vai ver, que vem de outras esferas dimensionais. E que se junta à energia ki, que é a energia pessoal. Então, na verdade, a energia do reiki ela é a fusão dessa energia espiritual e com essa energia pessoal. Mas como isso acontece? Para isso acontecer, precisa de quê? Do que nós chamamos de sintonização, que é o processo de iniciação da pessoa no reiki. Essa sintonização ela precisa ser feita com o mestre de reiki, que usa métodos que vêm desde o surdo e que adequa a frequência do chakra coronário. Cada energia do reiki tem uma frequência específica e, logicamente, essa frequência é ajustada para poder receber essa energia daquela frequência sintonizada. É como se fosse uma estação de rádio que você mexe com a frequência. Então, a partir do momento que você faz essa frequência em determinado nível, ela passa a receber. Essa energia entra pelo chakra coronário, adensa, faz a mistura do chakra cardíaco com a energia aqui e passa a fluir pelas mãos do reikiano. Recentemente, uma aluna me contou que ela sentiu o seguinte: na hora da sintonização, ela sentiu como algo entrasse no chakra coronário, passou pela garganta, foi para os braços, ela sentiu os braços como se estivesse com eletricidade e em seguida as mãos esquentavam. Ela vivenciou isso tão fortemente que ela falou que precisou abrir os olhos para ver se tinha alguma coisa externa acontecendo, mas era tudo interno. Ela estava sentindo exatamente o processo da sintonização, como ele acontece. Eu costumo dizer que a sintonização de reiki se equivale a uma sessão de cura. Mas por que eu falo isso? Porque quando ele dissolve nódulos, ele dissolve nódulos do corpo físico, mental, emocional e espiritual. Normalmente, as doenças surgem no corpo físico em face de nódulos que vêm do corpo astral. Quando você dissolve nódulos lá, esses nódulos não vão virar doença. Mas também é muito comum de acontecer com a pessoa que já tem uma doença instalada, de vê-la ou minimizar ou até totalmente curada. Uma aluna me disse que ela tinha um problema de urticária que ela tinha que tomar remédio diariamente. Essa aluna foi hospitalizada recentemente. E ela falou que, a partir da hospitalização do nível 1, ela não sentiu uma necessidade de tomar remédio e ela não teve mais nenhum problema de urticária. Então, às vezes, ter um corpo físico é beneficiado de pronto. Mas é claro, eu sempre digo, o corpo físico é mais denso. Precisa ser tratado pela medicina tradicional. Então, é que acontece confusão de rei mais ki. Tem-se, a partir desse momento, reikiano, uma vez sintonizado naquele respectivo nível, nunca mais se perde. É claro que o mestre, ao fazer isso, tem que fazer o chamado selamento, que é um ato da sintonização que faz com que a pessoa seja reikiana para sempre. A partir daí, flui a energia das mãos do nível sintonizado.
O reiki é muito conhecido como imposição das mãos. Se a gente procurar sempre por aí qualquer imagem, a gente vai ver alguém aplicando o reiki com a imposição das mãos, o que na verdade é mesmo. Só que o reiki é muito mais do que isso. Ele serve para todas as questões. Tudo que você fizer, eu só digo que a única exceção que eu acho que não cabe utilizar o reiki é para as questões não éticas. É porque o reiki é amor. O reiki é tudo que há de bom. Não faz sentido utilizar para as questões não éticas. Ele quebra a barreira tempo e espaço. Você pode mandar reiki para o passado, o futuro e para qualquer lugar. Ele quebra essa barreira. Então, a partir daí você vê como o reiki tem uma dimensão muito mais ampla do que a gente pode imaginar naquele conceito de imposição de mãos pura e simplesmente. Se o reiki, isso é uma tese que ninguém hoje discute, pode ser enviado à distância, ele também pode ser sintonizado à distância. Eu sei que tem mestres que não aceitam muito bem isso, até porque aprenderam assim. Eu sei que isso é novo, eu sei que muita gente não concorda muito com isso, mas eu digo o seguinte: eu dou curso de reiki desde 2009, eu estou com 3.100 sintonizações. Eu tenho mais de 1.000 páginas de depoimento de alunos narrando o que sentiram na hora da sintonização. E depoimentos de êxito com reiki depois. Eu tenho depoimento de mestres que foram sintonizados comigo e já estão sintonizando seus alunos e vivem experiência com eles. Portanto, a sintonização à distância é tão eficiente quanto a sintonização presencial. Até num certo sentido, como o iniciado fica na sua própria residência, no seu habitat, ele às vezes relaxa até mais. É por isso que talvez, numa sintonização à distância, ele vivencie experiências muito mais intensivas do que viveria se fosse uma sintonização presencial, onde às vezes não é um ambiente muito bem. Apesar de que a sintonização presencial também é muito especial e muito importante. O que acontece quando a gente faz a sintonização à distância? O reiki quebra a barreira do tempo e espaço. O reiki faz com que haja uma interação áurea entre mestre e aluno. Isso é tão interessante que um aluno me contou que ele estava aplicando reiki para um parente, ele percebeu, na hora, porque é o seguinte, na hora que o reikiano aplica reiki, um detalhe importante, parte da energia que ele está dando fica com ele. Isso em torno aí dos 30%. Então, inclusive é o máximo de São Francisco, então ele se recebe. Quanto mais reiki você transmite e aplica nas pessoas, mais você recebe. Ele estava aplicando a distância do parente que mora em outro estado e ele teve a visão exata de onde estava o parente ou a roupa que estava usando. Ele achou apenas que era uma imagem mental que surgiu um acaso. Mas curioso, depois da sintonização, ele ligou para o parente e perguntou onde estava aquela pessoa e que ficou a roupa dela. E para surpresa foi exatamente a roupa que ele tinha visto. Mas por que ele viu isso? Porque ele fez uma conexão áurea. Ele é como se estivesse presente. Isso tem se repetido nos meus cursos. Diversos alunos sentem a minha presença como se estivesse ali. E eu sei disso porque às vezes eles narram situações que eu faço que eu não contei que fiz. Portanto, eles estão sentindo a minha presença. Então, mestre e aluno ficam ligados em termos áureos. Reikiano e paciente ficam ligados em termos áureos. É a barreira do tempo e espaço sendo quebrada. O sistema Usui, que é onde tudo começou, ele começou com Mikao Usui, isso no ano. Ele nasceu em 1858 e foi iniciado em 1908. Ele viveu uma experiência, porque é o seguinte, Mikao Usui é interessante, só um minutinho para controlar aqui, porque eu não quero passar, porque eu tenho muito depoimento até para colocar para vocês, não quero perder essa linha. Mikao Usui, ele inspirado em Jesus, ele viu que Jesus curava as pessoas, ele queria muito poder curar, o povo era muito sofrido, e ele era uma coisa de pensamento, ele desejava isso. E um dia ele foi para uma montanha, no Monte Curião, resolveu jejuar por 21 dias, só jogou água, fez meditação, cânticos, e pedindo ao Criador que
que lhe desse o conhecimento de como ajudar as pessoas através da cura. E ele, durante esse processo, em dado momento, ele é projetado para fora do corpo, em desdobramento. Ele vê vários desenhos, cores, e dentro desses desenhos, cores, ele distinguiu os símbolos do reiki. E ele soube naquele momento o significado de cada símbolo e como ele deveria fazer do avante com o reiki e como transformar novas pessoas em reikiano. A gente vai ver depois que a experiência que ele viveu é muito comum de ser vivida também por outros reikianos na hora da estabilização. Não foi um caso atípico do Mikao Usui. Esse é o monte coreano e a imagem do Mikao Usui. No sistema tradicional, que é o sistema Usui, nós temos o nível que é o nível onde aí sim só se aplica reiki com imposição de mãos. O nível 2, que eu acho que o reikiano começa a descobrir toda a gama de possibilidades do reiki, porque ele pode enviar reiki para o passado, para o futuro e para a distância. Mas por que o passado? Por que ele enviaria reiki para o passado? Lembre que muitos nódulos energéticos surgem no passado. Eu tenho casos de pessoas que vivenciam experiências astrais na hora da iniciação e que eles contam que eles revivem cenas de vidas passadas, no momento em que aqueles nódulos foram surgidos. Pensamento. Tem pessoas que têm traumas hoje que surgiram em vidas passadas e o reiki vai lá e pode curar. Então é muito importante, o reiki pode ser enviado para o passado, e nesse sentido, para curar traumas do passado, nódulos que surgiram lá, é ótimo. Mas também ele pode ser enviado para o futuro. Como o futuro? Qualquer coisa que vocês forem viver. É um estudo, uma prova, um encontro, enfim, toda a questão que você for viver é importante. Na minha última palestra eu estava falando isso, quando uma pessoa me perguntou se eu tinha enviado o reiki para o momento da palestra. Eu achei interessante aquilo porque normalmente eu mando mesmo. Por que eu mando? Eu quero poder transmitir tudo que eu planejei, quero que vocês captem tudo que eu estou pensando. Isso é comum fazer. Já é um hábito, é normal. Tudo que eu faço na vida, eu mando reiki. Mas contei, antes de até de me contar um fato, eu contei uma experiência que eu vivi quando eu era reikiano, e por isso a gente tem que ter um certo cuidado ao enviar reiki, tem que saber como fazer. Eu ia ter um encontro de trabalho com 40 pessoas. Ia ser um encontro muito tenso. E o que eu fiz? Mandei reiki para todas as pessoas que estavam presentes. Mandei reiki para mim também. Só que o reiki tem uma finalidade interessante. Ele relaxa as pessoas. Se vocês recebem reiki ou aplicam reiki a alguém, você já deve ter visto que as pessoas ficam relaxadas. E o que eu vivi naquele encontro? Foi um encontro muito calmo. Extremamente calmo. Mas, de certa forma, deu muito sono das pessoas e a gente não produziu o que precisava produzir. Daí eu vi que eu precisava mudar um pouco isso. O que eu precisava mudar? O reiki para a situação, para que o êxito fosse bom, que tudo fosse bem, e não especificamente para as pessoas. É a mesma ideia que eu coloco quando a pessoa pergunta: eu vou fazer uma cirurgia. Você tem que mandar reiki para a cirurgia para o êxito. Eu desaconselho mandar para a equipe médica, porque a equipe vai sentir sono. Aí os médicos têm que estar bem acordados. Também para o paciente que vai ser sintonizado. É importante não ser, já que ele vai ser anestesiado, não aplicar reiki nesse sentido. É claro que eu tenho um caso também de um médico americano que ele aprendeu por um acaso, e hoje ele não faz cirurgia sem uma reikiana aplicar reiki. Ele é cirurgião cardíaco. Porque ele disse que quando ele faz cirurgia com esse reikiano aplicando, o êxito é muito maior. Então, na verdade, essa é uma tese Já não estão nas clínicas, temos espaço na sala e nós estamos São Paulo, tá? Que é um caso também que isso depois, antes e depois, né? Pois é. Eu acho ideal, mas tem esse médico que faz desse jeito também. Mas aí eu expliquei isso tudo e achando apenas que a pessoa tinha me perguntado sobre eu ter mandado reiki apenas por uma curiosidade. Aí eu contei isso para ele e ele falou:
Eu tinha um tumor que há anos vinha tratando de tudo quanto é jeito e eu não resolvia isso. E isso hoje, esse tumor veio a fundo. Bom, ele atribuiu àquele momento de energia. Eu não sei se a gente sabe que coincidências acontecem, mas nós reikianos vamos aprendendo que são tantas coincidências que a gente começa a achar que não é só coincidência. Então pode ser que a energia tenha atuado de uma forma até além daquilo que eu imaginava. Eu queria que fosse um dia especial para todo mundo. Eu tenho que correr um pouquinho, senão não Bom, no nível entrevistado, nós temos. É um nível importante para o reikiano, porque é um nível em que ele consegue ser verdadeiramente um regenerador planetário, porque ele pode mandar reiki para muitas pessoas, para o planeta, enfim. E na verdade o planeta precisa muito disso. Tá? Nesse nível 3A também tem uma coisa muito interessante que é a cirurgia Karuna, que não tem a ver com o sistema Karuna. Essa cirurgia é do ectoplasma. A gente consegue fazer uma cirurgia e atuar no corpo etéreo. Isso faz um reflexo muito bom no corpo físico. Nós temos casos excelentes nesse sentido. Eu não vou reproduzir porque o tempo está curto, mas um aluno meu que fez numa pessoa, ela teve uma cura total de célula cancerígena. Uma indicação de cirurgia não. Eu tenho essa narrativa, está até escrito, mas não vou reproduzir porque o tempo está curto, eu quero concluir toda a ideia até o final. Ele também mandou para um paciente internado no hospital com câncer. É uma situação grave. Ele combinou a hora da cirurgia Karuna. A esposa do paciente falou que na hora da cirurgia o paciente sentiu um calor enorme e nas regiões onde tem o câncer o calor foi muito maior. E naquela noite ele dormiu como nunca tinha dormido. Esse meu aluno está assim, apaixonado pela energia do reiki e sobretudo com a cirurgia Karuna, ao ponto que ele já me falou que quer escrever um livro sobre cirurgia Karuna. Realmente apaixonado. E o nível 3B, que é o mestrado, é quando o reikiano, o mestre de reiki, pode iniciar outros reikianos, enfim, atuar ainda no sentido de regeneração planetária muito maior, que vai trazer um planeta mais reikiano. Bom, vamos voltar ao tempo, porque o tempo está passando rápido, a espiritualidade do reiki. Não é religiosa, nós já falamos. Ele pode ter começado com Jesus, tá? Essa é uma tese minha, mas eu acho que muita gente defende isso. Não só pela coincidência de que Jesus só começou a fazer milagre depois que ele jejuou, onde ele, dizem que teve uma experiência mística e ele começou a curar, tá? Evidentemente que a gente fala aqui que não tem ligação com religião e vocês podem perguntar, mas por que Jesus? Ele não está ligado à religião? Tá e não está. A gente vai ver. Nas organizações de reiki acontecem experiências extrasensoriais, que ela vai ser importante para delinear o que nós estamos vendo e qual é o caminho do reiki desse campo espiritual. Nas organizações de reiki, muitos alunos, e note bem, há necessidade de duas questões: de o iniciado e ter uma certa capacidade extrasensorial, e todos têm isso intensamente, e relaxar bem. Com a junção das duas coisas, ele vai viver experiências extrasensoriais. Pode ver luzes com cores diversas, sensações físicas, toque físico, movimento espontâneo do corpo, sensações diversas do corpo físico, algo acontecendo que, na verdade, a energia atuando nesse processo de sintonização. Efeitos emocionais, muitos sintonizados choram, se emocionam, não só porque o reiki tem esse aspecto espiritual, o espírito da pessoa sabe que ele está atuando pelo seu processo espiritual, como também porque, ao dissolver nódulos do campo, do corpo emocional, do passado, ele está fazendo com que aquilo venha à tona. E ele chora muitas vezes sem saber até o motivo de chorar. Tem regressão de memória, pode reviver vidas do passado, dessa vez e de outras, e sai do corpo e viaja astral.
Eu tinha algumas narrativas aqui pronto para fazer, mas eu estou vendo que essa 1 hora está passando muito rápido, então eu só vou comentar e não vou falar, não vou reproduzir a narrativa. Tá? O que nós começamos a perceber? Com essa experiência extrasensorial, muitos iniciados começam a ter encontros durante esse processo. Como ele está vivendo sensações extrasensoriais, alguns saem do corpo e outros, mesmo sem sair, eles conseguem ver quem está perto, quem está vivendo, quem está ajudando nesse processo de sintonização e quem são eles. Um dos pontos, por isso que eu falo que pode ter ligação, são muitas narrativas de iniciados que dizem encontrar com Jesus. E ele passa mensagens para aquele iniciado. Maria, alguns vivenciam esse encontro também. E é interessante que, normalmente ligado a Maria, a pessoa sente algum aroma de flores. Aroma esse que não é conhecido na Terra. Eles veem anjos, mentores, e transmite mensagem. Agora vamos ver quais são essas mensagens que eles transmitem. Normalmente as mensagens que o iniciado recebe, ela tem cunho pessoal. Muitas vezes está ligada a alguma situação da pessoa, mas quase sempre ela extrapola essa vivência, ela sai desse campo e atinge todos os reikianos, porque normalmente tem a ver com a missão do reikiano. Mas também ela extrapola isso e vai além, para todas as pessoas. Na verdade, não é a intenção de que a Terra precisa ser povoada de reikianos. Vai ser bom. A Terra precisa ser povoada de pessoas que não lembram da mensagem. Todo mundo e a natureza. Aí nós vamos fazer do planeta um verdadeiro lar. Eu tenho essa experiência, mas como ela é um pouquinho grande, o tempo está curto, eu vou só comentar e vou explicar o que aconteceu. Essa aluna viveu uma experiência maravilhosa. Ela simplesmente, ela sai do corpo, ela encontra com Jesus, ela encontra caminhando numa areia, Jesus pede para ela deitar, ele entra dentro do corpo e eles fazem uma viagem astral para outra dimensão. Ele mostra um local de cristais belíssimos, ele faz uma metáfora maravilhosa de dizer que aquilo ali representa a alma das pessoas. Normalmente o cristal é duro por fora, mas é bonito por dentro. Ou seja, todas as pessoas, na sua essência, em algum momento, é uma pessoa bonita. Embora a gente saiba que tem um processo evolutivo de diferentes pessoas vivendo na Terra em grau espiritual diferente. Mas ele também faz uma revelação nessa experiência que ela ficou encantada, porque ela disse que anos atrás ela sonhava que ela estava numa festa no céu, onde havia anjos, cânticos, uma alegria muito grande. E ela nunca entendeu muito bem o que seria essa festa no céu. Achou que era um sonho por acaso, mas era um sonho tão vívido que aquilo ficou. Acontece que ela, nessa experiência, ela é levada para esse ambiente que ela viu em sonho e lhe é revelado nesse momento que a festa no céu estava acontecendo naquele momento. Na verdade, naquela situação de rei. Aquilo tinha sido uma projeção para o futuro. E ela ficou encantada com isso. Então, a primeira questão que aconteceu nisso foi a revelação de que a festa estava acontecendo naquele momento da situação do rei. E também foi revelado para ela que isso também estava no sonho atrás. Tudo que aconteceu, tudo que foi dito, estava no sonho atrás. Disseram que ela ia ser curada. O que é ser curada? Lembra que a gente falou que o rei tira nódulos energéticos? E quando você tira nódulos energéticos, você está sendo curado. Muitas vezes, até não totalmente para a doença física, porque ela é muito densa em função do corpo, mas talvez está sendo curado no corpo emocional, no corpo mental e no corpo espiritual. A gente não tem noção de qual o benefício que era o reiki. E ela estava sendo curada. Ela teria uma sensação vertiginosa muito grande. O reiki, quando você é sintonizado, a energia começa a aumentar a frequência, subir do chakra inferior para o chakra superior. Eu costumo dizer que é um processo lento e maravilhoso de iluminação. Porque
a energia do reikiano vai mudando a ponto de hábitos serem alterados. Quando ele vai ver certas coisas que ele fazia, ele deixa de fazer, aquilo é uma mudança que vem de dentro para fora. E ela teria que retribuir. Note que a gente está vendo que não há processo de iluminação, de evolução espiritual, sem que você ajude o outro aí com você. Não há iluminação e evolução espiritual individual. A gente só vai poder pensar nisso se a gente tiver um processo coletivo. Então ela teria que retribuir, ajudar as pessoas. Jesus também, nesse sonho, mostrou para ela uma renda verde pequena. É interessante porque o verde é um dos símbolos do rei. Mas ele disse, e ela queria saber, mas que presente é esse? Então, parece sem sentido. Ele disse, eu dou presente para todo mundo sempre e as pessoas não percebem, porque não dão valor, acham que é insignificante. Ele deu uma psicologia nesse sentido. Ela também teve um outro sonho que foi revelado nessa experiência, porque ela disse que ela se viu no futuro, onde tudo estava sendo inundado, e ela precisou de atuar, e ela viu tudo inundado. E nessa experiência foi dito para ela o seguinte, que no momento importante dos aqueles acontecimentos que ela tinha visto, ela teria que agir em função da chave que ela estava recebendo. Ela viu uma chave que ela segurou na mão e falou, você não fica preocupado porque vai ter muita gente com essa chave na mão. E ela percebeu que a chave era o reiki. E é interessante porque eu tenho várias narrativas de alunos que contam projeção a esse futuro. E todos agindo lá na frente coletivamente com a energia do reiki. E isso pode ser apenas uma experiência, mas não pode ser por acaso. Aqueles romances que eu canalizei, o reiki tem esse papel no final mesmo. E é um livro canalizado. Eu digo canalizado porque cada capítulo que eu escrevia, eu não sabia o seguinte. Então eu escrevi o livro em 40 dias. Eu escrevi um capítulo e ficava doido para escrever. Porque quando terminava o primeiro, o seguinte surgia na minha cabeça. Aí eu tinha que escrever. Na verdade, eu era um leitor. Eu não fui o escritor do livro. E Jesus também mostrou o planeta e vários milhares de pontos de luz dourada. A luz dourada, só para colocar, é a ponta energia. É a ponta energia que no astral o reiki é visto. Eu já tive viagens astrais, já usei o reiki do astral, que o reiki pode ser usado, e a ponta que a gente mais vê é a ponta dourada. E Jesus mostrou milhares de pessoas, milhares de luz dourada no planeta e falou, cada luz dourada é um trabalhador de luz que está no planeta me ajudando. É claro que a gente fala, não é só reikiano, todas as pessoas que trabalham pelo amor, pelo planeta, é um trabalhador de luz. Bom, mas aí vocês vão falar, mas o reiki então é tão espiritual, assim, parece uma religião. Não é religião. Isso é aquela espiritualidade. Eu já tinha recebido aquela mensagem de outros informes. Eu acho que você praticar o amor condicional e ir para a natureza não é necessariamente uma religião. O interessante é que atualmente nós estamos vendo muitas pesquisas científicas sobre o reiki. Nessa experiência, Ricardo Modeste, numa tese de doutorando, ele fez a seguinte experiência. Ele queria ver se o reiki funcionava, mas ele queria afastar o conceito de fé, porque a fé é uma energia maravilhosa, a gente vai chorar, claro, e também queria afastar o efeito psicológico. Então ele fez a experiência com o camundongo. Ele pegou o C7 e dividiu em 3 grupos e colocou um grupo de 20 não recebeu nada, o outro grupo recebeu uma aplicação com óculos artificiais e o outro grupo recebeu o reiki do mesmo reikiano. O que aconteceu? Foi chamado grupo hipostação. Os grupos que não receberam reiki e o grupo também que não receberam, que recebeu com óculos artificial, eles não viram nada de especial ter acontecido com os ratinhos. Também, no grupo que recebeu ele constatou que houve um momento
ele constatou que houve um aumento dos glóbulos brancos e células imunológicas. Na verdade, ela duplicou. Quer dizer, aquela energia fez com que a defesa dos ratinhos tivesse dobrado da sua capacidade para atuar no processo da cura. Por isso que muita coisa acontece. É claro que a gente sempre tem que orientar que tem que continuar o tratamento pela medicina, mas o reiki vai ajudar muito, porque a gente viu uma experiência científica isso. Você falou em hospital, houve uma experiência nos Estados Unidos em que 872 pacientes receberam reiki 15 minutos antes e 15 minutos depois. Eles perceberam que esse grupo que recebeu, em contrapartida com o grupo que não recebeu, eles usaram muito menos energético. A recuperação foi muito melhor do que foi. Isso é uma experiência também feita dentro do hospital mesmo. Na Europa, já tem muitos casos de reikianos serem contratados por planos de saúde, por seguradoras, porque eles perceberam que o paciente internado, tratado com reiki, fica menos tempo internado. O alemão Moritz Hader, ele partindo de pesquisa cientificamente aceitável, ele fez um levantamento interessante e chegou à conclusão que o reiki ele tem uma atuação de êxito de 71%. Acima daquelas curas chamadas espirituais. E ele foi muito mais além. Ele disse que o reiki de distância pode ser até menor. Eu reproduzi o texto que ele escreveu. Os estudos do reiki de distância não ficam atrás dos estudos do reiki presencial. Indicam resultados comparáveis, se não melhores. Portanto, nós estamos vendo experiências científicas comprovando aquilo que nós, reikianos, aqui já sabemos que acontece. Gostando do tempo todo. Mas segura, estamos chegando lá. O que a gente tem visto hoje é que muitos médicos, enfermeiros, cirurgiões dentistas, eu tenho alunos desses profissionais, estão se tornando reikianos muito mais para se energizar, porque realmente o trabalho na medicina não é brincadeira, então eles estão usando muito isso. Mas teve um caso recente desse ano, que uma aluna minha, que fez mestrado comigo, contou que é muito interessante. Ela foi chamada para aplicar reiki numa mulher, uma jovem que teve um AVC, e essa jovem estava totalmente paralisada, não conseguia andar. Ela foi na casa, ela fez a aplicação presencial nesse caso. Ela estava aplicando reiki, e durante a aplicação veio intuitivamente dela dizer para que a paciente sentasse, já no final da aplicação. A fisioterapeuta presente achou estranho aquilo, mas... E a pessoa conseguiu sentar. A fisioterapeuta falou, isso é impossível ter acontecido, a gente não estava conseguindo nada disso. No dia seguinte, quando ela voltou para aplicar reiki, no dia seguinte ela foi recebida pela própria pessoa. A fisioterapeuta falou, isso não é possível, isso é um milagre. E foi tão forte isso que o médico daquela pessoa, o paciente, ligou para a reikiana e quis saber o que ela fez. E aí ela contou do reiki e falou, eu quero ser reikiana. Você vê o nível que às vezes o reiki surpreende. Claro que nem sempre com todo esse êxito, mas muitos casos desse tipo nós estamos encontrando. Bom, vamos concluir então dizendo o seguinte: o reiki está ligado à espiritualidade elevada de dimensões e interligados a seres iluminados de alta esfera. Portanto, não tem por que ter medo. Nós estamos ligados a uma energia que é maravilhosa de dimensões elevadíssimas. Experimentos científicos comprovam que isso funciona. Então, o reiki não é uma ideia espiritual apenas, ele é uma coisa cientificamente provável. Os reikianos atuam em sua própria melhoria espiritual, porque ele está melhorando também como ser humano. E ele está ajudando o planeta a melhorar a sua frequência energética e melhorar o nível vibracional, e ajudando a fazer do planeta um verdadeiro lar. Chico Xavier, eu cito isso no livro O Poder do Reiki, e daqui a pouco eu estou na história do pensamento, eu estou gravando, tá? Quem quiser, eu vou lá com muito carinho recebendo vocês. Ele diz o seguinte: assim como o animal caminha para se transformar em ser humano, o homem caminha para se tornar anjo. Nós estamos num processo de crescimento espiritual que não tem limite. E eu digo para vocês que o reiki atua nesse plano e em outros. Não tudo.
excelentes caminhos, pode existir outro, existem com certeza, eu digo para vocês que é ele, vale a pena, porque ele é um caminho também espiritual. Eu sempre no final da palestra deixo um tempinho para pergunta, mas o tempo aqui foi muito curto. Mas quem quiser, está aqui meu e-mail e meu site, pode mandar, eu respondo com o maior carinho a todos vocês. Foi um prazer enorme estar aqui, eu agradeço a presença, estarei no Editor do Testamento ali no stand. É um prazer ter todos vocês aqui. Muito obrigado.